Heróis urbanos muitas vezes são subestimados por não serem tão poderosos e destrutivos quanto heróis de outros níveis. Eles não podem destruir planetas, ameaçar galáxias ou coisa do gênero, mas você vai se impressionar do quão forte eles são, onde muitos escondem sua verdadeira força. Alguns são ameaças aos pesos pesados e outros já resistiram ao ataque de deuses, até mesmo de seres superiores. E vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. E bem, conforme a lista for avançando, vocês vão perceber que aqui no vídeo a grande maioria dos personagens são artistas marciais, até porque são eles que compõem a grande parte dos heróis urbanos, seja na Marvel ou na DC, e isso justamente por seus poderes limitarem eles apenas ao combate corpo a corpo, o que não é o caso da Canário Negro. Ela também é uma combatente corpo a corpo, obviamente, apesar de não ser uma das melhores aqui da lista, mas conta com superpoderes que vão além do combate físico. Ela é uma super-heroína muito conhecida com fortes conexões com a Sociedade da Justiça, sendo a principal integrante das Aves de Rapina, e até mesmo já liderou toda a Liga da Justiça em alguns momentos. Fisicamente falando, ela tem um nível de um humano comum, mas sabe lutar mais do que a grande maioria. Ela pode atordoar pessoas facilmente com seus chutes, tem agilidade o bastante para se esquivar de tiros vindo de longa distância, já pegou uma flecha em pleno ar e por aí vai. Ela construiu uma reputação tão grande que as pessoas em Hong Kong têm medo dela, já treinou com a Shiva, tem um conhecimento pleno de judô e a Oráculo acha que ela pode derrotar o Batman, apesar de achar improvável. Mas quanto a essa parte de derrotar o Batman, eu até concordo, considerando os dois em uma luta justa, sem equipamentos ou coisa do gênero. Tanto é que o Batman não está aqui na lista, mas não é por causa do combate marcial que ela conseguiria vencê-lo, mas sim por causa dos seus poderes meta-humanos. A Canário Negro conta com um grito supersônico forte o bastante para conseguir destruir portas de metal sem grande esforço. Carros, dinossauros, mamutes e até mesmo uma Mulher Maravilha já ficaram feridos com seus ataques sonoros, logo seria quase letal para qualquer humano comum receber um desses diretamente. Mas como eu disse, ela não é uma das mais habilidosas aqui da lista, justamente por isso deixei ela mais abaixo. Os demais, utilizando das artes marciais e outras habilidades, conseguiriam facilmente derrotar a Canário Negro, logo ela fica em último da lista. E avançando, Matt Murdock é filho de um boxeador, morador de Hell's Kitchen e ficou cego após salvar a vida de um homem que seria atropelado por um caminhão carregado de produtos químicos. Esses produtos voaram em seus olhos, mas ele desbloqueou os sentidos aguçados ao ponto de não precisar ver para entender o mundo à sua volta. Mais tarde, ele foi treinado em artes marciais pelo Stick, mestre de uma organização maligna que viu potencial no garoto. Dito tudo isso, podemos começar a falar da sua força, onde o personagem é muito mais do que aparenta ser, apesar de não ter poderes relacionados a isso. Ele já conseguiu arrancar um braço de metal, pode lançar pessoas ao ar facilmente, pode quebrar paredes de concreto com socos e mesmo enfraquecido já quebrou uma chaminé de tijolos. Claro, não são super feitos, mas para um humano comum é sim grande coisa. Ele pode quebrar ossos de pessoas facilmente e isso o torna uma arma viva. Mas ele também não fica muito atrás em resistência, onde conseguiu aguentar as chamas intensas do mutante Pyro, lembrando que essas chamas são tão quentes que mesmo sem tocar o Blob fizeram ele sentir dor, o mesmo Blob que é imune à lava. Ele também já sobreviveu à explosão de nitroglicerina, já aguentou alguns bons golpes do Hulk e aguentou um golpe direto do Electro. Mas o que impressiona mesmo no personagem é a sua agilidade, onde o Homem-Aranha já afirmou que em dias comuns ele mal consegue acompanhar o Homem Sem Medo. Os dois também já lutaram em determinada ocasião e o Homem-Aranha passou sufoco para o Demolidor, apesar de que o personagem admitiu que o Homem-Aranha é sim superior a ele. Isso tudo, junto aos seus sentidos sobre-humanos, faz dele um personagem extremamente difícil de lutar contra. Ele consegue detectar uma pausa de nanosegundos, não precisa se concentrar para desviar de tiros, consegue detectar pessoas pela mudança da densidade do ar e é melhor que um laboratório forense no que tange compreender os elementos dos objetos. O personagem não sobe mais na lista por dois motivos. O primeiro é que, fisicamente falando, os próximos personagens são superiores a ele tanto em combate quanto em força. E o segundo motivo é que, mesmo com seus sentidos tão elevados, ele não é invencível em combate, apesar de que é muito difícil ele conseguir ser derrotado no mano a mano. Mas aconteceu, várias vezes aliás, e eu acho que os próximos seriam capazes de fazer isso. E aqui eu acredito que muitos de vocês vão discordar, mas eu vou mostrar o porquê eu acreditar firmemente que Cassandra Cain poderia derrotar o Demolidor e é mais poderosa que ele em combate. Ela é filha da Lady Shiva e foi criada por David Cain para se tornar uma das maiores assassinas que já existiram, treinando com toda a Liga dos Assassinos para realizar essa tarefa. Mas ao ter que matar a primeira pessoa que foi ordenada, ela desenvolveu uma consciência e remorso por aquela vida, o que a fez fugir e mais tarde foi acolhida pelo Batman. Fisicamente falando, ela é forte bastante para levantar homens enormes sobre sua cabeça, consegue cortar dezenas de rifles ao meio com uma katana e também já lançou um batarangue com tanta força que cortou um rifle ao meio. Ela frequentemente derrota muitos humanos treinados com facilidade, já destruiu vários mortos-vivos com um único golpe, já quebrou uma espada com a mão, já passou 10 horas destruindo manequins de concreto e, sem se segurar, destruiu um robô com a aparência do Coringa. A sua velocidade também é fora de série, onde alguns agentes do governo acham que ela é uma aprimorada ou uma meta-humana devido à sua velocidade ridiculamente alta. Ela se move tão rápido desviando de balas que foi capaz de criar imagens
personagens residuais de si mesma e também já socou 6 caras antes que uma garrafa caísse no chão. Frequentemente ela consegue desviar de balas de maneiras que parecem sobre-humanas e já evitou ser atingida por um ataque surpresa do Exterminador ao sentir a mudança na pressão do ar. De todos dessa lista, eu diria que ela é top 3 melhores artistas marciais, onde o Batman descreve seu estilo de luta como simplesmente perfeito. Não apenas isso, ela já foi capaz de superar a própria mãe, Lady Shiva, considerada a mulher mais perigosa da Terra e alguém que até mesmo Batman tem medo de lutar contra, porque sabe que vai perder. Inclusive o próprio Batman admitiu que nem ele derrotaria Cassandra em uma luta corpo a corpo, e é justamente por causa disso, e muito mais que eu deixei de falar para não alongar o vídeo, que eu acho que ela é sim superior ao Demolidor, e só não fica mais acima dos demais porque eles contam com superpoderes, o que deixa a coisa bem desigual para o lado dela. Mas avançando novamente, Luke Cage foi preso por um crime que não cometeu, e na prisão, foi submetido a experimentos médicos que lhe deram força sobre-humana e vulnerabilidade. Com seus poderes ele já foi capaz de superar completamente o Venom, o lançando para longe após segurar o ataque do simbionte. Também já destruiu diversos campos de força da Mulher Invisível, já tirou sangue do Namor e causou um pequeno terremoto ao lutar contra a próxima meia-noite. O fato do personagem estar acima dos demais é sua quase que completa invulnerabilidade, onde o Demolidor já o socou e quebrou a mão, mas Luke nem mesmo se incomodou. O Deadpool também não foi capaz de perturbá-lo, já aguentou diversas rajadas ópticas do Scott Summers em sequência e sobreviveu sendo atingido por 4 arranha-céus pelo Hulk sem mente. Se essa lista fosse sobre força bruta ou resistência, ele estaria no topo, mas no contexto geral, Luke não faz muita coisa. Ele não é um artista marcial e muitas vezes é derrotado por conta disso, principalmente por oponentes que sabem bater em seus pontos de pressão, fora que os próximos são capazes de levar seus socos e permanecerem lutando, coisa que os anteriores não são capazes. Qualquer um antes dele que recebesse um golpe do personagem seria morte quase instantânea. Mas um personagem que não sofreria tanto com isso é o sétimo, que é o Capitão América. Esse, que apesar de ter sido mostrado como muito forte, foi mal representado nos filmes, onde não é 10% do que ele é nas HQs. O personagem já resistiu a ter o seu traje transformado em uma bomba cinética pelo Gambit, ficando de pé para continuar o confronto logo em seguida. Já segurou um Wolverine enlouquecido pela raiva, já caiu de um aeroporto de aviões baleado, e não só sobreviveu, como saiu andando logo depois. Se isso já não fosse insano bastante, o personagem já nocauteou o Hulk em mais de uma ocasião, sem contar as vezes que ele bateu no Namor, que é um peso pesado também. Até mesmo o agente Venom já perdeu para o Super Soldado, onde ainda foi salvo pelo Capitão logo em seguida. Mas Steve não conta só com força bruta, ele é tão rápido que interceptou uma flecha antes dela chegar a seu alvo, onde ele começou a correr depois que ela já havia sido disparada. Com seu escudo, a média do herói sobe ainda mais, resistindo a ataques celestiais, deuses e até do Godzilla recentemente. Sem contar que o personagem também é um grande artista marcial. Não é muito lembrado por isso, mas ele é um personagem que consegue bater de igual com o Wolverine. O problema é que ele é mais lento que o próximo personagem, que é igual ao Capitão em tudo e um pouco melhor, o que seria um fato crucial em uma luta entre os dois, mas ele ainda assim daria muito trabalho, como já aconteceu dos dois lutarem mais de uma vez e o Capitão conseguiu passar algum sufoco para o próximo. Esse que é ninguém mais ninguém menos que o Homem-Aranha. Peter Parker foi picado por uma aranha radioativa durante o ensino médio e ao longo dos anos foi sendo construído como um dos maiores heróis urbanos dos quadrinhos como um todo. E assim, eu resumi bastante a história dele porque convenhamos, o Homem-Aranha dispensa completamente apresentações e podemos ir direto aos seus poderes. E olha só, é um pouco difícil de classificá-lo, já que 90% das vezes que o personagem aparece e atua como herói, ele estava segurando seus poderes. Então quase tudo que eu vou falar aqui é apenas uma parcela do que ele pode fazer. Fisicamente falando, o personagem é poderoso bastante para erguer prédios, pode dobrar e quebrar barras de aço com uma única mão e já mostrou conseguir segurar helicópteros em movimento. Quando o Dr. Octopus estava no seu corpo, até mesmo o Hulk e o Thor se impressionaram com a força que o personagem tinha, onde os dois tinham que fazer força para segurá-lo. A agilidade do Homem-Aranha também é algo fora de série, onde ele consegue se esquivar de balas enquanto balança pelas suas teias. Também foi ágil e rápido o suficiente para desviar de todos os golpes do Rei do Crime, que é notoriamente um grande artista marcial da Marvel. Não é à toa que é um inimigo do Demolidor. Mas isso tudo é graças, claro, ao seu sentido aranha, que age como um alerta de perigo para o personagem, mas muitas vezes também atua como um pré-cognitor. Às vezes o Homem-Aranha estava simplesmente procurando algo e o seu sentido aranha alertava onde aquele objeto estava. Então não é meramente como um alerta de perigo, serve também para outras coisas. Mas eu não posso simplesmente falar do Homem-Aranha sem falar da sua resistência anormal. O personagem já aguentou de frente e se manteve acordado com os socos do Morlun, que foi descrito como um golpe mais forte que os socos do Hulk e do Thor. Ele já foi espancado quase até a morte pelos mutantes que estavam com a Força Fênix e ainda continuou não só consciente como lutando. Ele também conta com um fator de cura, apesar de não ser tão rápido quanto personagens focados nesse poder, como é o caso do Wolverine e do Hulk. Ele se curou de ácido nos olhos em uma única noite de sono, sobreviveu a uma explosão que foi capaz de derreter metal à sua volta e pode curar ossos quebrados e músculos perfurados em questão de poucas horas. Apesar de eu achar o Homem-Aranha um personagem extremamente poderoso, eu acho que ele ainda fica abaixo dos demais, onde já foi derrotado por um ou outro que vão vir, ou contém menos poderes do que os demais. E em quinto eu coloquei o Punho de Ferro. Danny Rand era filho de um antigo habitante da cidade mística de Kunlun, pilar
já treinou por anos, onde eventualmente provou ser digno de portar o lendário Punho de Ferro. De cara eu já posso dizer que ele está muito acima do Luke Cage, onde já deu uma surra no personagem 2 vezes em 2 ocasiões diferentes. Seu conhecimento em artes marciais foi elogiado pelo Shang-Chi, onde o personagem afirmou que os dois estavam no mesmo nível, apesar do Punho de Ferro reconhecer que ele estava bem abaixo. Ele também é proficiente com diversos tipos de armas e conta com manipulação do Ki. Graças a isso ele já se curou de um estado de quase morte, a manipulação de energia o permite sobreviver em temperaturas abaixo de 80 graus e ele ainda conta com explosões de Ki. Claro que sua principal arma são seus punhos de ferro, que tornam seus socos fortes o bastante para ferir a pele impenetrável do Luke Cage. Mesmo sem estar totalmente carregado, ele consegue cortar aço, pode destruir prédios, esmagou um porta-aviões e matou um deus do fogo. Fato é que ele é muito mais habilidoso que o Capitão América em artes marciais, e caso acerte um golpe com toda a sua força, nem mesmo o soro do super soldado ou mesmo a resistência do Homem-Aranha o manteriam vivos. Na verdade, ele e o Shang-Chi já nocautearam várias versões alternativas do Homem-Aranha sem muito esforço, então acredito que o Cabeça de Teia não daria muito trabalho para ele, fora que, em uma simulação, o personagem também mostrou que poderia matar o herói, e em questão de velocidade os dois são bem igualados, logo vou deixar o Punho de Ferro acima do Homem-Aranha. Mas em quarto da lista eu coloquei o Pantera Negra, esse que é o rei e protetor da nação africana de Wakanda, e após a morte do seu pai, o Pantera Negra que o antecedeu, T'Challa assumiu a tarefa de ser rei e protetor do povo. Por meio de antigos rituais wakandanos, ele bebeu a essência da erva em forma de coração e conseguiu habilidades aprimoradas. Também conta com proeficiência em ciência, rigoroso treinamento físico, habilidade avançada de combate corpo a corpo e acesso a riquezas e tecnologia wakandana avançada para combater os seus inimigos. Claro que, assim como eu estou considerando todos os demais personagens aqui da lista, sejam os que passaram ou os que vão vir, só vou considerar o personagem com seus equipamentos padrão e habilidade que ele demonstra normalmente. E ao consumir a erva em forma de coração, ele ganhou força, velocidade, durabilidade e sentidos sobre-humanos, onde com sua força ele já foi capaz de decapitar um dos robôs do Dr. Destino com facilidade, conseguiu superar Vlad, o Empalador, que foi dito como no mesmo nível de força do Capitão América, e já nocauteou um tiranossauro usando uma árvore como catapulta. E bom, esses foram só alguns exemplos, mas em geral a sua força é equiparável à do Capitão América, onde até mesmo já conseguiu jogar o Deadpool contra uma parede com força suficiente para causar uma cratera. Com certa frequência ele também consegue deter rinocerontes e elefantes em corrida, já foi capaz de machucar o Venom, nocauteou o Coisa e já fez o Hulk sangrar com um único soco. Em questão de resistência ele também é muito acima da média, onde já aguentou sem grandes problemas um soco de um Super Skrull, tem fôlego bastante para lutar contra o Killmonger por 13 horas seguidas e já ignorou um laser perfurando seu corpo. E a sua velocidade também é fora da curva, onde ele já conseguiu se mover como um borrão e desviar de tiros a queima-roupa após serem disparados. Mesmo o Tocha Humana em pleno voo não foi capaz de superar a velocidade do Pantera Negra e o próprio Wolverine já foi superado em combate, o que o deixou chocado. É tão absurdo que o personagem literalmente já desapareceu da vista humana e para pessoas que estavam vendo, ele nem sequer conseguiram ver ele tensionar um único músculo, ele simplesmente havia desaparecido. E falando de combate, ele já foi capaz de se igualar ou derrotar personagens como Punho de Ferro, Karnak, Killmonger, como eu comentei, e Kraven. Isso graças a seu estilo único de luta, chamado Combate nas Sombras, onde ele pode não só usá-lo para combate, mas também para controlar perfeitamente os músculos do seu corpo também. Como eu comentei antes, não vou considerar a maioria das suas armas wakandanas, já que ele geralmente só utiliza suas garras de vibrânio, que consegue cortar quase qualquer coisa. E vale mencionar também que depois da sua popularização no universo cinematográfico, o seu traje passou a contar com absorção de energia cinética, coisa que muitos se confundem, mas não era padrão do personagem. E por fim, vale lembrar que além de ser um mestre na ciência, ele também é habilidoso no ocultismo e começou a desenvolver habilidades mágicas depois de ser derrotado pelo Dr. Destino. Graças a isso, ele foi capaz de lançar ataques que foram capazes de facilmente destruir os robôs do próprio Destino e pode criar selamentos que impedem pessoas de passar por determinados locais. Ele não utiliza tanto a habilidade mágica em combate, justamente por isso que não vai ser um grande diferencial aqui na lista, mas ainda assim é algo que vale a pena comentar. E olha, realmente tem muito tempo que eu tô tentando encaixar o Meia-Noite em algum vídeo, e eu finalmente consegui, porque esse é um dos meus personagens favoritos dos quadrinhos. Ele faz parte do grupo conhecido como Autoridade e foi aprimorado fisicamente para se tornar o assassino supremo. Ele é sádico e está disposto a fazer qualquer coisa para proteger os seus entes queridos e prejudicar aqueles que desejam o mal ao mundo. Os seus ossos são feitos de fibra de carbono, ele conta com super força, reflexos e velocidades sobre-humanas, cura, sentidos, tem uma mira aprimorada junto com várias outras habilidades que aos poucos ele vai mostrando. Reza a lenda que ele tem vários sistemas redundantes para mantê-lo lutando nas piores condições possíveis, como por exemplo um coração reserva caso o original falhe. Ele também pode ligar e desligar os seus receptores de dor para que ele possa continuar lutando quando a dor pararia em um homem normal. Também conta com um fator de cura e lutou enquanto estava com o pescoço quebrado, que se curou ao longo do combate. Também já teve praticamente todos os membros do seu corpo quebrados, buracos no peito, teve seu corpo inteiro incendiado, contraiu
contraiu vários vírus e ainda se manteve vivo. Seu corpo foi modificado para ter equilíbrio sobre-humano e terminações nervosas mais rápidas, permitindo que ele se mova e reaja mais rápido do que qualquer humano e muitos super-humanos da DC. Pra você ter noção, ele normalmente se move a uma velocidade ligeiramente superior a humanos comuns, mas também consegue se mover tão rápido que inimigos com super velocidade não conseguem vê-lo. Os seus sentidos permitem que ele detecte qualquer modificação ou poderes em qualquer pessoa que ele olhe, bem como o funcionamento dos poderes do inimigo, isso tudo para poder derrotá-los de maneira mais rápida e eficiente. Ou seja, se ele encarasse qualquer personagem que veio antes dele na lista, ele conseguiria prever quais seriam suas habilidades simplesmente ao olhá-los, juntamente com seus poderes e fraquezas. Só que a sua habilidade mais famosa é o poder de prever como uma batalha acontecerá antes mesmo dela começar. Isso porque seus implantes de combate no cérebro incluem um computador de combate que permite repassar mentalmente uma determinada situação milhões de vezes. Isso cobre quase instantaneamente todos os resultados possíveis antes mesmo do primeiro soco ser desferido pelo oponente. O personagem é tão insano que ele costuma entregar um cartão de visita para seus oponentes, explicando todo o seu poder para que eles saibam que eles não têm chance alguma de vencê-lo. Apesar dele ser fisicamente inferior a alguns dos últimos personagens que eu citei, eu não acho que ele fica muito atrás em relação aos outros poderes, e justamente por essa sua previsão absurda de combate que eu acho que ele conseguiria derrotar todos mencionados antes. Mas em segundo lugar, pegando a medalha de prata dos heróis urbanos mais poderosos, eu coloquei o Cavaleiro da Lua. Esse aqui eu acho que é o personagem que vai pegar a maior parte das pessoas de surpresa, porque nem todos sabem da real extensão do poder do Cavaleiro da Lua. Mark Spector se juntou aos fuzileiros navais dos Estados Unidos, onde foi treinado como um soldado e pouco tempo depois foi recrutado para a Agência Central de Inteligência. Só que isso não durou muito tempo, ele se tornou independente, muito conhecido por sua disposição para fazer qualquer coisa desde que o trabalho fosse bem pago, se tornando assim um mercenário. Enquanto trabalhava para terroristas, ele ficou perturbado pela selvageria das pessoas que o cercavam e pela primeira vez na vida sua consciência despertou, e isso o perturbou profundamente. Os personagens foram até a África, onde se depararam com uma escavação arqueológica, acreditando que ali haveria ouro e riquezas, matando os pesquisadores para saquear a tumba. Mark tentou fazer a coisa certa e ajudou as pessoas que estavam no local, mas foi descoberto, espancado brutalmente e deixado abandonado no deserto para que sofresse antes de morrer. Já quase inconsciente, Spector cambaleou até a tumba em busca de abrigo, e lá o deus da lua Khonshu ofereceu salvá-lo, contanto que ele se tornasse o seu arauto, o seu Cavaleiro da Lua. E é justamente por conta das bênçãos do deus Khonshu que ele fica tão acima da lista de hoje. Os dois juntos são quase imparáveis. Para se ter uma ideia, um dos poderes principais dele é a imortalidade, onde o deus da lua já ressuscitou Mark pelo menos 5 vezes. E sabendo que o deus egípcio está ao seu lado, ele simplesmente ignora danos, podendo lutar da maneira mais autodestrutiva possível, sabendo que será curado ou revivido depois. Mas ele não necessariamente precisa morrer. Khonshu muitas vezes o salva de situações de morte certa para que seu cavaleiro possa continuar atuando. O Cavaleiro da Lua é tão forte quanto Khonshu quer que ele seja. Logo, durante seus combates, ele pode simplesmente ficar mais poderoso se for da vontade da divindade. O Cavaleiro da Lua também pode invocar armas ligadas ao Egito Antigo e já utilizou desse poder para matar um monstro mitológico abstrato que rolava simultaneamente além do espaço, do tempo e dos planos da realidade. Caso o personagem queira, o Deus da Lua também pode tomar controle do seu corpo, mas geralmente o Cavaleiro da Lua não curte muito isso. Em algumas fases, o personagem fica tão poderoso que ele consegue usar o punho de Khonshu, como foi nomeado, para destruir o escudo impenetrável de um robô gigante. Alguns escritores foram ainda mais longe e permitiram que o Cavaleiro da Lua nocauteasse o fanático com um único soco também. Sua velocidade também pode ser aprimorada, onde ele já foi capaz de derrotar um esquadrão inteiro de ninjas no tempo de uma batida de um coração. E para resumir, já que é muita coisa, o personagem também já mostrou ter intangibilidade e permite que o Deus da Lua guie seus socos, o que faz com que ele nunca erre um ataque, caso o deus esteja de bom humor, claro. Mas aquele que fica em primeiro lugar da lista não poderia ser outro do que aquele que é o maior artista marcial do mundo da Marvel, o Shang-Chi. E olha, esse fato dele ser o maior artista marcial de todos é dito várias vezes e é sempre reforçado dentro e fora da editora. Ele foi criado para ser a arma viva perfeita pelo seu pai maligno, o Zheng Zu, isso para que ele o servisse e ajudasse na dominação mundial. Graças a todo o seu treinamento, Shang-Chi conta com condicionamento físico humano máximo, controle de Ki e é líder de uma organização global de assassinos. E como os 10 anéis foram alterados nos quadrinhos e agora fazem parte do seu arsenal padrão, vou ter que mencioná-los aqui também. Mas primeiro vamos falar do seu estilo de luta. Ele luta antecipando os golpes do inimigo a partir do fluxo de energia que eles emanam, e até mesmo reconheceu Danny Rand como punho de ferro pela forma como ele movia o seu espírito interno. Ele pode até mesmo atacar sem indicar intenções de ataque, isso porque seus pensamentos e suas ações são simultâneas. Ele é um mestre de todas as artes marciais conhecidas, já foi capaz de facilmente desarmar Ares e lutou de igual para igual contra Gorgon, mesmo em completa escuridão. A manipulação do Ki o permite ter ataques mais potentes e uma resistência fora de série, onde ele
soca não só com o corpo, mas também com a sua energia interna. Facas mal podem cortar a sua pele, já caminhou ileso sob lâminas, não se incomodou com ataques de fogo e nem mesmo com ataques que podem partir arranha-céus. Sua força é capaz de segurar a asa de um avião da Segunda Guerra Mundial, pode esmagar metais ainda quando criança e segurou o Wolverine com um único braço. Quanto aos seus anéis, ele permite que Shang-Chi voe, pode criar portais e podem rasgar pedras como se fossem de papéis. Essa arma é tão poderosa que deixa o Homem-Aranha atordoado com um único anel, lembrando que são 10, machucou o Terrax, que é um arauto de Galactus, e dizem que rivaliza com as Joias do Infinito em poder. E é justamente por conta de todos esses fatores que eu acredito sim que Shang-Chi é o herói urbano mais poderoso que existe. E é justamente ele que finaliza o vídeo de hoje. E se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos para ajudar o canal a continuar crescendo. Coloca aí nos comentários qual desses personagens você acha que é o mais poderoso, se concorda ou não com a minha lista. Valeu e até a próxima!